Olá, seja bem-vindo para mais um podcast, nosso encontro aqui quinzenal, onde a proposta é um pouco diferente dos conteúdos tradicionais que nós temos no nosso canal, né? Aqui a gente tem um pouco mais de tempo para conversar, um pouco mais de tempo para se aprofundar. Só tomando a minha água. E a ideia é mais ou menos essa, então daqui a cada 15 dias a gente se encontra para entrar um pouco mais profundo da palavra de Deus, no estudo, no aprofundamento, realmente mergulhar em águas profundas nas escrituras, na presença. E hoje, né, véspera de Natal, não poderia, o nosso tema já está feito, o nosso tema já está montado, o tema da nossa conversa, que é o Natal, a verdade sobre o Natal. Qual que é a origem do Natal? É correto ou não celebrar o Natal? Todas essas dúvidas a gente vai percorrer e vai entender qual que é o real sentido, qual que deve ser a postura do cristão mediante as Escrituras, para que no dia 25 de dezembro, o dia 25 de dezembro possa ser celebrado da maneira correta, da maneira como Deus espera que nós celebremos. Porque assim, celebração, festa, também faz parte do caráter de Deus. Deus instituiu festas ali para o antigo Israel. Claro, existia um caráter pedagógico, existia um caráter de ensino, as festas apontavam para algo muito mais profundo, para aquilo que viria, para o Messias, mas o fato é que Deus é um Deus que gosta de festa. Já vista que o primeiro milagre do Deus encarnado, Cristo Jesus, alvo central do nosso estudo de hoje, foi em uma festa de casamento. E além disso, o seu milagre só foi realizado do meio para o fim da festa, ou seja, ele estava celebrando a festa junto com os noivos, junto com os convidados do casamento, antes do milagre acontecer. Mas qual que é, então, ali a origem, né, do Natal? Você sabe que o Natal ele tem uma origem pagã, principalmente uma origem romana, né? As Saturnálias aconteciam de 17 a 23 de dezembro, com folias, bebedeiros, presentes, evoluindo para o dia 25 de dezembro, com o culto metraico e solar associado à renovação após o tempo das vacas magras invernal. No Império Romano, essas festas marcavam o renascimento do calendário, no calendário juliano, com estátuas de Mitra, a Sol invicto, simbolizando luz e abundância. Historiadores veem isso a base para os símbolos natalinos modernos, como ceias fartas, né, com bastante alimento, as luzes também. Você pode ver que a origem do Natal ela se dá dentro do paganismo romano. Culto a outros deuses e até elementos que a gente vê hoje, aqui no Brasil inclusive, sobre uma ceia farta, uma ceia mais rebuscada, diferente das ceias tradicionais, um jantar melhor preparado, né? Você já observa ali, setembro para outubro já começam a ser comercializados elementos comuns que a gente encontra na ceia, o chester, o peru, o panetone, né? O chocotone. Então a gente observa todos esses elementos presentes que advêm dessa tradição, dessa cultura. Em 333 depois de Cristo, 336 para ser mais preciso, o calendário de deixa eu só ler aqui para não falar o nome errado para você. Filocalo registra o Natus Christus in Bethlehem Judai para 25 de dezembro, confirmando a primeira missa natalina em Roma. Nesse ano, vocês já observam uma Roma cristianizada. Claro que isso veio a dar muito errado depois, mas já era uma Roma cristianizada. Na Idade Média, o Natal durava cerca de 12 dias. Né? Durava 12 dias, ele ia até ali 6 de janeiro, com folgas para nobres e servos, missas unindo classes sociais e preparo pelo advento de 40 dias ascéticos. A igreja ressignificou elementos pagãos, então o presépio surgiu ali no século XIII com São Francisco, as árvores decoradas ganharam força na Alemanha no século XVI, simbolizando paraíso e luz eterna. Então aí a origem desses outros elementos, né, que compõem o Natal, a árvore, as árvores decoradas, o presépio bem famoso e tudo mais. No Brasil, como é que isso veio para o Brasil? Os portugueses, então, trouxeram essa herança, trouxeram o Natal durante a colonização também no século XVI, com os jesuítas celebrando missas e presépios para catequizar os indígenas, mesclando rituais católicos e elementos locais. No período barroco,
Folias de reis e pastoris nordestinos surgiram como manifestações teatrais religiosas, com reisados e com festas ali, né, presentes no Nordeste, mais profanas e alegres. Os imigrantes europeus do século XIX introduziram a árvore de Natal alemã e o Papai Noel, uma adaptação de São Nicolau ali, surgido nos Estados Unidos, entre outras adaptações típicas, como o peru, o panetone. Como o Brasil hoje é majoritariamente católico, né, cristão de um modo geral, o Natal foca na missa do galo à meia-noite do dia 24 para o dia 25 e a ceia familiar. Esses aspectos culturais incluem a Bomba Meu Boi no Nordeste, foguetórios sincréticos, né, com influências africanas e indígenas, enquanto evangélicos e umbandistas enfatizam ciclos ancestrais sem centralidade cristã. É mais ou menos por aí a origem do Natal e a chegada do Natal no Brasil. Aí você pergunta, João, mas tem uma origem pagã. Então não é certo celebrar. Ok, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Existem muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia que não são de origem evangélica, não sei se você sabe. Inclusive, alguém que se utilizou de termos considerados pagãos ou termos considerados não cristãos foi o próprio Jesus. A palavra evangelho, por exemplo, não é uma palavra cristã. É uma boa notícia. É do grego evangelho. A palavra apóstolo também não é uma palavra cristã. É uma palavra romana. Apóstolo significa enviado. Então, Roma tinha uma forma diferente de dominação nas outras culturas. Eles enviavam ali cerca de 300 apóstolos, um ajuntamento de apóstolos, para um determinado lugar. Nesse lugar eles começavam a representar ali a cultura romana, o jeito de se vestir, o jeito de comer, o jeito de fazer negócios, o jeito de agir, tudo mais. E quando o lugar tivesse impregnado a cultura romana, chegava o imperador. O imperador se sentindo ali à vontade, por estar envolto da sua própria cultura. Então eu fico muito... fico triste, na verdade, a palavra é essa, quando a gente começa a se apegar em alguns elementos, né? Quando a nossa fé ela se baseia somente naquilo que pode, que não pode, e você vê vídeos por aí do pessoal causando realmente terror nas pessoas, falando, não, porque o Natal, celebrar o Natal é coisa de pagão e tudo mais, cara. Assim, o sangue de Cristo era muito poderoso, tá? E Cristo tem o poder de ressignificar todas as coisas. A gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro. Possivelmente, alguns estudiosos apontam que o nascimento de Cristo, propriamente dito, foi ali entre março e abril. Mas a gente, como cristão, a gente se aproveita dessa data. Primeiro, para dizer para o mundo que não é essa data. E segundo, para celebrar cara, o cerne da nossa fé, que é o nascimento de Cristo. E agora eu quero ir para a Bíblia com você. Isaías, capítulo 9, texto profético, cerca de 400 ou 600 anos antes do nascimento de Cristo. Seu nascimento já havia sido predito por Isaías, por exemplo, e por outros profetas. Miqueias também predisse. E aqui diz assim: a partir do verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o nascimento de Cristo fora predito. Isso que nós acabamos de ler, por mais ser uma profecia que aponte para o futuro, ela já aconteceu. E essa é a razão da nossa fé. Portanto, a gente não pode, a gente não pode espalhar desinformação de tal modo que nos impeça de celebrarmos algo que é central na nossa fé, que é o nascimento do Messias. A gente fica se apegando a tantas coisas que a gente se esquece do arroz com feijão.
De tal modo que a gente vai se apegando nesses detalhezinhos, e quando a gente vê, a gente está vivendo uma fé do pode ou do não pode. Sendo que o desejo do Senhor é que sejamos seres pensantes. Sejamos profundos nas Escrituras. E não simplificar, reduzir a nossa caminhada de fé a simples coisas que nós podemos fazer e a outras coisas que nós não podemos fazer. Sem nem entender o porquê. Certa vez ia ter uma celebração, um encontro, uma confraternização no trabalho. E aí foram convidar uma pessoa, essa pessoa era evangélica. E aí falou assim, perguntaram assim pra fulano, você vai estar com a gente lá na nossa confraternização e tal? Ela falou, eu não vou. Perguntaram, por que não? Falou, porque eu sou da igreja. Amados. Esse é o pior tipo de resposta que você pode dar para um não crente. Sabe, a gente não consegue ter uma mínima capacidade de diálogo com crenças diferentes. A gente não sabe da razão da nossa fé. Não quero questionar o motivo da pessoa não ir, por exemplo. Isso é o de menos. Eu quero questionar a resposta. Porque eu sou da igreja. Amados, vamos evoluir. Vamos crescer no entendimento, vamos crescer na revelação bíblica, vamos crescer na intimidade com o Espírito Santo. Eu não faço tal coisa porque eu sou da igreja. A gente precisa ter um mínimo de diálogo com a cultura. Ter diálogo com a cultura não significa subverter o seu próprio caminho. Porque a gente também vai para um outro extremo, né, onde está tudo liberado. A gente não consegue ter equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio tem que fazer a gente pensar. O equilíbrio faz com que a gente tenha que discernir, faz com que a gente tenha intimidade com o Espírito Santo. A gente não quer pagar o preço, porque a intimidade é construída, ela não é comprada. É ali no dia a dia. Só que a gente não quer pagar esse preço. Então é muito mais fácil me apoiar num pode ou não pode, num legalismo cego ou num liberalismo rebelde. E os dois extremos não são saudáveis. Vamos para mais um texto. Esse está lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. História que você já deve conhecer muito bem, mas eu quero trazer à sua memória, dentro de toda essa discussão que nós estamos tendo, sobre o motivo real de nós celebrarmos o Natal. É o momento onde o comércio está totalmente voltado a vender, a te fazer comprar, né? Você observa as lojas funcionando em horários a mais, você observa as pessoas recebendo 13º, ou seja, mais um salário para que possam gastar mais. Nesse período é um período onde os crimes acontecem com maior incidência, tanto roubos quanto latrocínios, né? Roubos seguidos de morte também aumentam nesse período porque as pessoas têm mais recursos, isso aí acaba chamando mais atenção. Nós estamos vivendo tudo isso nessa semana do Natal, mas dentro dessa loucura, né? Toda a origem do Natal com a sua cristianização,
Qual que é o motivo central? Qual que é a essência? Sabemos que não é essa data, mas qual que é a essência? A essência é isso aqui, ó. Vou ler para você de novo. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. José e Maria deveriam voltar para sua cidade de origem. Logo, cumprindo a profecia que o Messias deveria vir de Belém, cidade de Davi. Eu quero te lembrar que naquele tempo não havia ultrassom, acompanhamento de um médico obstetra durante o período de gestação, durante o período de puerpério, não havia. Não sei como é que eles faziam a contagem ou se preparavam para o nascimento. Mas certamente não era com todos os recursos que nós temos hoje. O texto nos indica que eles não estavam esperando. Pelo menos não naquele momento, onde deveriam fazer o recenseamento. Onde deveriam se alistar para o centro, para o censo. De repente, Maria começa a sentir fortes dores. E ela percebe que é chegada a hora. Eles saem batendo de hospedaria em hospedaria. Tudo fechado. Possivelmente também recebendo as outras pessoas para fazerem ali o recenseamento. E as dores de Maria vão aumentando, vão aumentando. Até que numa última tentativa sobra o lugar dos animais. E a primeira cama do Rei do Universo foi compartilhada no mesmo lugar que o cavalo come. Com a criação e o estabelecimento do presépio, as mais diversas decorações, tanto nas cidades quanto nas igrejas, a gente tem uma visão muito romântica do nascimento. Mas não foi nada romântico. Foi perigoso. Imagino o que é para um recém-nascido estar junto com animais. Quão é arriscado. Ali, no mesmo lugar onde o cavalo come, o Senhor do Universo, o Rei do Universo, repousou o seu corpo pela primeira vez. Isso fala e prenuncia tudo o que o Messias haveria de passar enquanto estivesse aqui. Hebreus 4 declara que o nosso sumo sacerdote não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas dificuldades, porque ele passou por tudo, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. E isso começa no seu nascimento. Ele não tinha um lugar. Quando Jesus Cristo diz que não havia lugar para repousar a sua cabeça, isso fala sobre não ter um lugar enquanto cabeça da igreja, mas também era literal. Desde o dia que ele nasceu, ele não tinha um lugar. Rejeitado desde o dia em que nasceu. Maria, uma adolescente, desesperada, segurando o menino, o bebê Jesus nos seus braços. Bem diferente do que ela havia imaginado. Sabe, eu tive o privilégio, estou tendo ainda, de durante esse ano de 2025 acompanhar algumas gestações de pessoas bem próximas. Tanto gestações, quanto o momento do nascimento em si. Puerpério e tudo mais. Tem sido muito gratificante, eu louvo a Deus por esse privilégio.
E é muito bacana de ver você observar os pais preparando, né, o quartinho da criança, preparando ali um ambiente para quem nem está ali ainda. É uma vida que está sendo gerada, que está sendo nutrida e em breve vai ocupar aquele lugar. Você vê os pais preparando, compartilhando conosco os sonhos, os projetos, aquilo que há de acontecer, o carrinho que comprou, o berço que montou, o guarda-roupa, as roupinhas que estão ganhando. Acredito que isso seja natural para qualquer pai e mãe que realmente ama o seu filho ou a sua filha. Com Maria, certamente não foi diferente, né? Ao receber a notícia de que estava grávida, e não só grávida, mas da incumbência que ela teria de ser a mãe do Messias, talvez muita coisa tenha passado na cabeça dela, imaginando como seria o dia do nascimento. E agora ela estava ali, com um cenário bem diferente daquilo que ela possivelmente havia imaginado. Ela não murmura, José também não murmura, mas se colocam ali para cuidar do menino. Sabe, amados, muitas das vezes Deus nos coloca em direções e a gente se vislumbra com algumas expectativas e quando a gente se vê cumprindo aquilo que Ele falou para nós fazermos, talvez não seja o cenário que a gente imaginou. Talvez aos nossos olhos pareça até arriscado, contagioso, feio, fedidos, como era o lugar na qual Jesus repousou o seu corpo pela primeira vez. Mas muitas das vezes o que é sem perspectiva para nós, o que é feio para nós é belo para o Senhor. Por mais sujo que fosse o lugar, por mais fedorento que fosse o lugar, por mais contagioso que fosse o lugar, o propósito de Deus estava sendo cumprido. O Messias estava finalmente em forma humana. Para que então viesse se desenvolver aos cuidados de Maria e de José. Você já parou para pensar nisso? O pão da vida precisou ser amamentado. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós cremos, o Deus que move o nosso coração em forte paixão, anseio, desejo para que Ele volte, precisou ser ensinado a andar. Caiu, machucou o joelho. Natal é sobre isso, amados. É sobre lembrarmos que o Messias, Rei do Universo, abriu mão da sua glória, abriu mão mesmo. Não é figura de linguagem. Aquele que tem um trono no céu não tinha lugar para dormir na sua primeira noite de vida. Natal é sobre isso. Ganhar presente é muito legal. Participar da ceia com família e amigos é bem bacana. Mas que não percamos de vista o verdadeiro sentido. Que não caiamos em debates sem sentido, vazios, infrutíferos, que não levam a gente a lugar nenhum. Eu quero orar por você neste momento. Querido Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, refletindo e sendo tocados pela realidade do Teu ministério. Ministério é esse que hoje o Senhor intercede por nós como rei e sacerdote, mas que também um dia se baseou em não ter um lugar para reclinar a sua cabeça. Ó Pai, que Teu Espírito gere profundo arrependimento em nós, por vivermos uma vida vazia, presa em debates aparentemente teológicos, mas sem sentido. Que esse Natal possa ser celebrado da maneira correta, com a consciência correta, com a lembrança e a convicção de que o Deus que nós servimos um dia foi um bebê, totalmente vulnerável, exposto, dependente,
Tudo isso por amor a nós. Que possamos honrá-lo com a nossa própria vida. Nos toca, nós nunca mais queremos ser os mesmos. É em teu nome que pedimos. Amém. Espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado. Te desejo do fundo do meu coração um Feliz Natal. Abrace seus filhos, abrace seu cônjuge, abrace seus pais, eles estão aí com você. E lembre-se, o pão da vida precisou ser amamentado. Tudo por amor a nós. Boas festas e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.